Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o IEPA, que é uma outra punição que o Trump está estudando usar contra o Alexandre de Moraes, cara, e que é pior do que a Lei Magnitsky. Meu amigo, a gente vai dar uma olhada no negócio aqui, é ainda mais severa que a Lei Magnitsky. É por isso que o pessoal está quietinho lá. Essa é a estratégia do Trump. O pessoal estava falando da Lei Magnitsky, o Alexandre de Moraes já tirou os bens todos dos Estados Unidos, preocupado com a Lei Magnitsky, coisa e tal. E o Trump vai tacar um IEPA no Alexandre de Moraes. É o mais provável de acontecer. Não sei, eles estão estudando as duas coisas. Pode ser uma, pode ser a outra, podem ser as duas coisas juntas, né? Vamos entender esse caso aqui, vamos falar sobre essas sanções do Alexandre de Moraes que estão na mesa do Trump. Como a gente falou, durante muito tempo o Trump estava estudando esse caso, né? Teve vários ministérios do Trump lá estudando a situação das sanções do Alexandre de Moraes e agora chegou a hora de agir, né? Já tem também a intimação do Moraes por conta daquela ação da Trump Media, mas lembra que essa ação aqui, o Trump não tem gerência direta sobre ela. Isso aqui está correndo na justiça americana, né? E lógico, o pessoal da esquerda está sentindo, tá aqui, ó. Pressão de Trump não muda absolutamente nada no julgamento do Bolsonaro, garantem ministros do STF. Lógico que eles diriam isso, né? Eles vão dizer que não é realmente. Agora a gente vai mudar o nosso modo de pensar agora e vamos aplicar a justiça de acordo com o que a gente está pensando agora. Pô, não faz sentido, né? É lógico que eles diriam que não muda nada, né? Vai mudar alguma coisa, não vai mudar alguma coisa, eu não sei. E lembrando sempre que o caso aqui é muito mais com relação à censura do Twitter, das redes sociais americanas, do que com relação ao Bolsonaro mesmo, né? A gente sabe que o Trump gosta do Bolsonaro, que o Trump vê o Bolsonaro sofrendo alguma coisa similar ao que o Trump sofreu nos Estados Unidos também, mas no final das contas, a justificativa que ele tem para tomar essas medidas é a questão da censura contra empresas americanas, contra o X, contra a Rumble, contra a Trump Social. O STF botou as manguinhas para fora e fez a censura contra as redes sociais. E agora o Trump está na hora do Trump agir, né? Essa notícia foi sugerida por Shopping tem cheiro de baunilha, Peter põe o turbante, fica igual o Khamenei e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, o pessoal da STF está falando que está tudo bem, que não muda nada. STF ignora críticas do Trump e reafirma a soberania brasileira diante de ataques ao julgamento de Bolsonaro. Ataques, meu amigo, são vocês que estão fazendo. O julgamento do Bolsonaro é claramente indevido, é claramente ilegal, é claramente ilegítimo, né? Enfim, tá o pessoal todo mundo dizendo aqui, não, que quem tem medo do lobo mau, né? Vamos ver, Boninho, daqui a pouquinho quem é que tem medo do lobo mau, né? Bom, enfim, o que está acontecendo aqui, ó, é o seguinte, né? As sanções a Moraes chegaram à mesa do Trump. Como a gente falou, o Trump tinha feito todo um trabalho de avaliar em 4 ministérios americanos lá as sanções possíveis que poderiam ser colocadas sobre Alexandre de Moraes. O pessoal lá não faz as coisas na barrigada, eles estão dando uma estudada exatamente no que está acontecendo e coisa e tal, quais seriam os efeitos disso. Havia o receio do Trump de que isso pudesse ajudar o Lula, tal como ajudou a esquerda lá no Canadá, e é o que eu falo para vocês, eu não acredito nisso, eu acho que assim, pode ter alguma ajuda pode ter, alguma melhora nas pesquisas do Lula, pode até ter, né? Porque vocês sabem, o pessoal socialista, quando se junta com o pessoal nacionalista, né, o nacional-socialismo, tem uma turma que gosta de nacional-socialismo, vocês sabem, né? Nacional-socialismo, para quem não sabe esse termo, em alemão é Nationalsozialism, né? Então fica nazismo, né? É o nome que se dá ao nacionalsocialismo. Então quando você pega esse pessoal socialista e junta com o nacionalismo, mas tem uma turma que gosta. E é justamente a turma que acusa os outros de serem nazistas, mas eles próprios é que são, na verdade. Enfim, que vai ter alguma melhora na condição do Lula, é possível que tenha, mas eu acho que vai ser muito pouca coisa, como eu expliquei, a situação no Canadá era muito diferente da situação aqui no Brasil, né? Mas o Trump então fez todo esse planejamento, toda essa verificação, e quando o STF decidiu censurar as redes sociais, a decisão que aconteceu semana passada, e que eu quero lembrar a vocês, o Cássio Nunes avisou, olha só, pode haver repercussão de países estrangeiros, né, e coisa e tal, e de fato, né, tá tendo, estamos vendo isso acontecer aqui no Brasil, né. Enfim, depois de percorrer diferentes gabinetes lá em Washington, os relatórios que prevêem sanções a Moraes chegam à mesa do presidente dos Estados Unidos. Essa é a notícia que está aqui trazendo pelo Paulo Capelli. E estão em análise 2 medidas, sanções via Lei Magnitsky e via International Emergency Economic Powers Act, IEPA na sigla em inglês, né?
E aí que vem a parada, né? Porque aí o pessoal pode pensar assim, não, peraí, tá vendo? Não vai ser mais lei Magnitsky, vai ser só o IEPA. Ah, vai ser o IEPA, é uma outra lei lá que não tem nada a ver, é muito menor que a lei Magnitsky. E não, é pior do que a lei Magnitsky, meu amigo, é pior do que a lei Magnitsky. Que tá aqui, ó. Esse daqui é o IEPA, International Emergency Economic Powers Act. Como é que isso surgiu? Como é que é a origem desse negócio, né? Isso surgiu na Primeira Guerra Mundial, meu amigo, quando os Estados Unidos queria punir pessoas que estavam fazendo negócios, inimigos que estavam fazendo negócio com os Estados Unidos. Então, por exemplo, você tinha a questão de empresas alemãs, indivíduos da Alemanha. Então ele fala aqui, ó, exatamente aqui, ó, o termo, esse tudo é baseado no chamado Trading with the Enemy Act, ato de comércio com inimigos, ou seja, sanções contra inimigos dos Estados Unidos. Foi criado na Primeira Guerra Mundial, ainda está em vigor lá nos Estados Unidos, e o Trump pode usar com qualquer entidade que ele determine ser um inimigo dos Estados Unidos. E, por exemplo, ele pode indicar que o Alexandre de Moraes é um inimigo. Está aqui, ó. O TUEA, ele define, TUEA é o Trading with the Enemy Act, define inimigo de forma ampla. Pode ser qualquer indivíduo, parceiro, ou qualquer grupo, corporação e coisa e tal, que esteja fazendo negócios predatórios que diluam, né, o poder econômico americano, que visem o poder econômico americano. Isso daqui dá margem até para o Trump mais adiante colocar todo o Brasil nessa história, tá? Ele pode colocar o Alexandre de Moraes. A gente já falou que a estratégia deles é ir ampliando esse tipo de punição, ou seja, pode ser só o Alexandre de Moraes no primeiro momento, depois incluir mais uma galerinha ali do STF no segundo momento, e no terceiro momento pode incluir até o governo brasileiro inteiro no final das contas, né? E uma vez que ele decretou que essa entidade é um inimigo, no caso o Alexandre de Moraes um inimigo, o que ele pode fazer aqui, ó? Essas sessões permitem que o presidente coloque poderes para limitar comércio, comunicações, transporte com o inimigo e seus aliados dos Estados Unidos. Essas sessões também empoderam o presidente a censurar comunicação estrangeira e colocar restrições extensas em questões de seguro e resseguro, e companhias de resseguro. Meu amigo, isso aqui quebra o Brasil, vocês sabem disso, né? Porque todas as grandes empresas de seguro são americanas ou europeias. Não existem empresas de seguro que não tenham origem no primeiro mundo, nos Estados Unidos e na Europa. Parece que tem algumas no Japão, mas o grosso é Estados Unidos e Europa. E aí qual que é o problema disso? O problema disso é que tudo que você faz exige seguro. Qualquer coisa que você faz exige seguro, para comércio com o exterior e coisa e tal. Então, o Alexandre de Moraes vai ficar extremamente restrito nessa história aqui de fazer negócio com qualquer coisa. Além da parte financeira, tem a parte de seguro também, tá? O presidente pode investigar, regular, proibir, ou seja, o presidente, o Trump, pode criar uma comissão para investigar o Alexandre de Moraes formalmente lá nos Estados Unidos, para levantar todas as coisas sobre o Alexandre de Moraes, inclusive comunicações, né? Olha que maravilha. Aí vai estourar o problema do Alexandre de Moraes, porque aqui no Brasil a gente usa tudo americano. Você usa o Gmail, você usa as plataformas americanas, você usa ferramentas americanas. E tudo isso vai poder ser usado para investigar o Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, se o Trump escolher ir por esse caminho. Tá? A gente não sabe. O que eu estou dizendo aqui lembra, tanto a lei Magnitsky quanto o IEPA, eles permitem que o presidente americano faça um monte de coisas. O que o presidente vai escolher fazer é outra coisa. A gente vai ver o que o Trump vai decidir no final das contas ali, né? Então, ele diz que pode, aqui, ó, essas regras e regulamentações, ele pode prescrever isso através de licenciamento e outras transações com moedas estrangeiras, exportações, ganhos em ouro ou prata, transferências de crédito de qualquer forma. Ou seja, em termos financeiros é tão forte quanto a lei Magnitsky, mas permite mais coisas, inclui toda a área de seguro, inclui toda a área de investigação. O Trump pode determinar a investigação em cima do Alexandre de Moraes, por esse caso aqui, como sendo um inimigo que está fazendo negócio com os Estados Unidos, né? Aí você pode falar aí, mas espera aí, Peter, mas isso aqui é um ato de guerra, uma declaração de guerra, né? Pois é, mas o que aconteceu? Quando teve a Grande Depressão, que teve um problema muito sério de economia, lembra, isso aqui foi na Primeira Guerra Mundial, 1917. Na Grande Depressão, 1929, devido a uma grande contestação das democracias liberais na Europa e nas Américas,
o Congresso americano expandiu o escopo da TUEA, delegando ao presidente o poder de declarar estado de emergência mesmo em paz e assumir poderes econômicos expansivos mesmo em tempos de paz. Então, ou seja, vai decretar o Alexandre de Moraes um inimigo dos Estados Unidos mesmo estando em paz. Em princípio, uma coisa não é requisito da outra, né? Isso foi usado extensamente pelo Franklin D. Roosevelt durante a época da Grande Depressão, porque ele disse que a depressão tinha que ser atacada como um inimigo e não sei o que lá, e usou muito esse tipo de ato do IEPA naquela época contra um monte de pessoas, empresas e países que ele considerava inimigos dos Estados Unidos, né? Ou seja, está aberto todo o precedente para o Trump usar isso contra o Alexandre de Moraes, né? Alegando que o Alexandre de Moraes está fazendo um ataque contra as companhias americanas na questão da censura. Então, lembrando sempre, tudo que a gente está falando aqui refere-se à questão da censura, né? Porque prejudica o X, prejudica a Meta, prejudica o Google, prejudica as empresas americanas, e isso é o ponto central da coisa, né? Enfim, com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, o Congresso americano ainda aumentou o TUEA, dando mais poderes ainda para o presidente na disposição de propriedade privada, né? Então, autorizou inclusive a tomada de propriedade privada, né? Olha, isso do ponto de vista libertário é muito ruim, tá? Um governo ter esse poder todo é uma coisa realmente muito ruim, né? Agora, o Trump está usando para o lado bom, né? Está usando para um cara que está tirando o poder dos brasileiros, né? Então, nesse lado está positivo, mas sem dúvida alguma isso aqui é uma violência muito grande do ponto de vista libertário. O TUE autoriza o presidente a declarar a emergência nacional e, fazendo isso, regular câmbio estrangeiro, banco doméstico, posse de metais preciosos, ou seja, tudo que pode fazer na Lei Magnitsky, ele pode fazer também na IEPA, tá? E mais um monte de coisa, né? É literalmente decretar guerra contra uma pessoa com amplos poderes nos Estados Unidos com isso, né? E ainda pode envolver os aliados nesse caso. Nos anos 70, com a guerra do Vietnã, o pessoal resolveu diminuir esse negócio do TUEA, né? Diminuir os poderes do presidente, porque justamente são poderes muito excessivos. Mas eles fizeram uma reforma para diminuir um pouco o poder. Como é que eles diminuíram o poder? Eles requerem que o presidente informe ao Congresso imediatamente a notificação de uma emergência nacional e requer uma revisão bianual de cada casa do Congresso para verificar se tem que manter essa emergência ou não a cada 2 anos, né? E autoriza o Congresso a terminar essa emergência através de uma resolução conjunta do Congresso, da Casa e da Câmara e do Congresso deles lá, né? Então, assim, ainda tem os poderes todos ali, todos os poderes estão lá. Só precisa ter apoio da Câmara e do Senado. E o Trump tem, porque a maior parte da Câmara e do Senado são republicanos e já estão envolvidos nisso para muita coisa. Então, ou seja, esses poderes que estão chegando aqui para o Trump são muito pesados, né? De novo, não quer dizer que ele vai usar tudo isso, ele pode usar uma parte só disso daí, né? Até onde ele vai com isso, eu não sei. Bom, além disso, tem a ação do Trump que está correndo por fora, mas isso daqui não tem a ver com o Trump, tá? Isso aqui é a Justiça da Flórida que está determinando a citação do Alexandre de Moraes, e a AGU vai atuar no processo porque entende que é uma questão do Brasil, né? Ou seja, o Lula está colocando o Brasil nessa briga que não era para entrar. Essa briga era contra o Alexandre de Moraes, pessoa física. Mas o Lula está colocando o Brasil como parte nessa briga aqui. E vamos ver qual vai ser a resolução da Justiça da Flórida, porque eu acho que no final das contas eles podem considerar que o Alexandre de Moraes ele infringiu a lei brasileira. Então, não é uma briga contra o Brasil, seria contra o Brasil se o Alexandre de Moraes tivesse seguido a lei brasileira e dessa forma censurado o X, né? Só que o Alexandre de Moraes não seguiu a lei brasileira. Não há nenhum requisito para empresas terem sede no Brasil para operar no Brasil, isso é notório, todo mundo sabe disso. Ele inventou essa regra da cabeça dele e quis impor essa regra. Então não é o Brasil, é o Alexandre de Moraes que está errado, né? Vamos ver, eu tenho a impressão de que esse julgamento lá na Flórida pode dar bons frutos, né? Porque, de novo, é um absurdo completo isso e expõe mais uma vez o que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui no Brasil, a lambança que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui no Brasil, né? Então é isso daí, vamos ver quais vão ser as sanções, o que vai acontecer aqui, o pessoal está chorando aqui, na esquerda chorando, que não muda nada, que vão condenar o Bolsonaro do mesmo jeito, não sei o que lá, vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.